O Internacional volta aos treinamentos nesta segunda-feira no CT do Parque Gigante com a expectativa de ter mais retornos do departamento médico. E aqui Johan Carboneiro aparece como uma possibilidade para enfrentar o Atlético Mineiro. Ricardo Matias já está liberado do DM, mas Ener Valencia, a partir de uma declaração de Sebastian Becassese, também pode estar presente na Arena MRV em Belo Horizonte. Aliás, no Beira-Rio, em Porto Alegre, um atacante vive uma indefinição no Colorado para o segundo semestre, tudo por conta da normativa da FIFA. Um gol de Enzo emociona a torcida colorada e também ex-jogadores do Internacional por uma coincidência um tanto até mesmo iluminada. Mas o que a eleição do Grêmio ensina ao Internacional? Eu tenho alguns bastidores que eu quero conversar com vocês sobre isso tudo, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu encontra aqui nos conteúdos do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, vem fazer parte desses mais de 65 mil parceiros que a gente tem por aqui. Nossa meta segue sendo 70 mil em dezembro, né, dia 31. Então, bora lá, deixa também teu like, compartilha o conteúdo no maior número possível de pessoas, né, no maior número possível de colorados, nos grupos e tudo mais, para a gente pegar cada vez mais, ter aí o nosso conteúdo disseminado, beleza? Ô, gente, olha só, nesse final de semana eu deixei passar, né, e, ó, um lapso tremendo, né, não falei sobre os 11 anos aí da passagem do Fernandão, né, e o quanto esse cara faz falta, né, mas é impressionante como as pessoas ligadas ao Fernandão, né, e a família do Fernandão também é iluminada. O Enzo, o filho dele, hoje joga na Aparecidense do Goiás, já jogou no Inter também, na base do Inter e tudo mais, fez um gol no último final de semana. A Aparecidense perdeu, não tô nem aí, né, não interessa isso para nós agora, né, mas sim essas imagens lindas aí que a gente está vendo do Enzo, né, completamente emocionado a partir, né, de fazer um gol no dia do falecimento do pai, né? 11 anos em que a gente não tem mais o Fernandão, um cara que faz falta tremenda para o futebol, para a família, é óbvio, né? Para os amigos e principalmente para o Internacional, né? Um cara que poderia ter dado muito fora de campo pro Internacional e deixou a gente em alerta para muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Então aí queria passar para vocês não só a felicidade e a emoção do Enzo, mas também, né, para depois vocês aparecerem ali na postagem dele, botar ali um coraçãozinho, botar uma palavra legal, né? Porque sempre é bom a gente também mostrar o amor, né, que a torcida colorada tem para com a família do Fernandão. Mas, gente, eu quero falar também com você sobre o Vitinho, Feira, e a gente tem a expectativa de ter um relatório médico aí já atualizado pelo departamento e também, né, pela assessoria do clube. Uma expectativa muito grande para a liberação do Ricardo Matias, porque a gente tem a informação extraoficial de que ele pode jogar na quinta-feira, assim como do Johan Carboneiro. O Carboneiro também estava numa fase final de retreinamento e também pode vir a ser uma alternativa para o técnico Roger Machado na quinta-feira. O Galo não está bem lá. O Galo agora teve até protesto da torcida por conta de uma entrevista coletiva, né, que um dos mecenas, um dos donos da SAF e tudo mais, chegou a dar, e a torcida quer boicotar, inclusive, o jogo. O Inter tem que aproveitar esse momento, salários atrasados também. Então o Inter também tem de aproveitar esse momento, uma vez que a gente está com dificuldades, né, sem Borré, sem o Valência não, perdão. Sem o Borré, sem o Fernando, sem o Bernabé. A gente ainda está vendo possibilidades aí desses jogadores do departamento médico, tá? O Vitinho, é o seguinte, é o último mês de contrato dele com o Internacional, porque ele ainda depende da normativa da FIFA para seguir o seu futuro. Eu conversei hoje pela parte da manhã com algumas pessoas, alguns advogados, inclusive, que têm um trânsito muito grande, não só dentro do Beira-Rio, mas também na FIFA, de que não há ainda nenhum zum ou documento semi-encaminhado ou algo preparado para a liberação dos jogadores ainda que estão tanto na Rússia quanto na Ucrânia, para poder jogar em outros clubes. Aliás, tem essa questão agora do Gerson, está sendo contratado, né, pelo Zenit,
E o Zenit não botaria 25 milhões de euros no Gerson, não podendo jogar uma Champions League ou outros campeonatos que não os locais. Então, o Inter está um tanto preocupado nesse sentido, principalmente porque nas bonificações até mesmo que o Zenit queria dar para o Flamengo quando quis comprá-lo, agora nos últimos meses, dava conta, né, de quartas de final, de semifinal, de final de Champions League. Então o Inter está um tanto, vamos dizer assim, receoso nessa questão do Vitinho. Daqui a pouco não vai ter que pegar e botar um dinheiro para manter o jogador aqui. Neste momento ele está de graça por conta da normativa da FIFA, que vai até o meio agora desse ano. Mais um ano de normativa poderia fazer ele ficar aqui e, além de tudo, ser muito semelhante ao Vitão. A questão de que o Vitão ficou aqui até encerrar o seu contrato e ele pôde assinar com o Internacional de graça, tá? O Ener Valencia, ele pode jogar. Por quê? O Sebastião Becassese, ele deu uma entrevista elogiando muito o camisa 13 do Internacional. E ele, por ser técnico do Equador, celebra muito o fato de ter o Ener Valencia no grupo, que antigamente o Equador não tinha esse tipo de jogador que hoje entra na hierarquia dos artilheiros das eliminatórias. Por exemplo, o Ener Valencia é o vice-artilheiro com 5 gols. Só para ter uma ideia, empatado com o Rafinha do Brasil. E ele diz, inclusive, né, que o Brasil sempre teve, tal, mas hoje o Equador está ali páreo a páreo com o Brasil. Então tem como ter até uma motivação para disputar aí a Copa do Mundo de 2026, né, que vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. Aliás, esse jogo contra o Peru, que acontece amanhã à noite, pode marcar a presença do Equador na competição. E aí a gente vai lá atrás, quando a MLS, né, fez uma lista de jogadores que poderia pegar e entrar para buscar e botar em algum time do certame norte-americano, né, do campeonato norte-americano, para promover a Copa do Mundo. Ou seja, a Ener Valencia estando na Copa do Mundo, tem daqui a pouco grande chance de a MLS pegar ele para uma proposta para o Inter, ou enfim, né, uma transferência para lá. Ele disse o seguinte: se ele não jogar, o que vamos fazer? Né, hoje a gente vive essa expectativa para com o Ener Valencia, diz o Becassese, né, que é o técnico do Equador. Então o Inter, pelo fato também do Plata ter voltado, porque não tinha condições de jogo, e o Valencia já está numa fase final de treinamento ou de retreinamento, o Inter coloca meio que uma reticência no sentido para o segundo jogo. No primeiro ele tinha certeza que não ia jogar, mas para o segundo, com um espaçamento um pouquinho maior de recuperação, então o Inter acredita que o Valencia pode daqui a pouco fazer uma minutagem contra o Peru e aí na quinta-feira ir para Belo Horizonte para então jogar pelo Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero fazer uma pensada rápida sobre a eleição do Grêmio e o que ela ensina para o Internacional. Vocês estão ligados, né, que o Marcelo Marques, dono da Marquespan, ele vai concorrer. Ele está com uma campanha ferrenha nas redes sociais e bota vídeo e tudo mais, né? Hoje ele faz parte da oposição do Grêmio, ok? Mas tem também o Celso Rigo, que também é um mecenas, vamos dizer assim, né, do lado do Grêmio, e que hoje é o tio do arroz, que todo mundo chama, né, do prato fino, e que hoje apoia o Alberto Guerra, muito amigo do Alberto Guerra, inclusive. Acontece que, na última semana, nos perfis oficiais das duas empresas, tanto da Marquespan quanto da Prato Fino, foi selado uma parceria entre a fábrica de pão e a fábrica de arroz, entre o Marcelo Marques e o Celso Rigo. Então, um cara que é a oposição do Grêmio hoje está apoiado por um cara da Situação, investidores. Sendo que o Marcelo Marques também já botou dinheiro dentro da Situação do Grêmio, pagando o Soares, por exemplo, parte do salário do Soares. Tem outros tipos de exemplos que eu poderia dar aqui, mas enfim, não vem ao caso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na eleição do Internacional, o Roberto Melo vinha com o Sonda e o Alessandro Barcelos vinha com o Elusmar, né? Delcir Sonda e o Elusmar Maggi. O Roberto Melo dava coletiva, abraçado no Sonda, né? Não, vamos lá, nós vamos botar dinheiro no Inter, nós vamos contratar o Claudinho, nós vamos trazer o Gabigol, nós vamos fazer e acontecer. As pessoas que participavam da campanha do Roberto Melo diziam, não, ele vai vir pesado, ele vai investir pesado porque ele é muito colorado. Do lado do Roberto Melo era isso.
Do lado do Alessandro Barcelos, daí era aquela coisa, precisava de um mecenas para chamar de meu, né? Ou de seu. E aí ele foi lá na fazenda dos caras, lá tirou uma foto no meio da soja, abraçado no Elusmar Maggi, né? O Elusmar Maggi já desapareceu. Pagou lá o milhão do Rodinei e desapareceu, né? O que eu quero dizer com isso? É impressionante como do lado de lá, os empresários eles se juntam independente da questão política, seja dentro do clube ou fora do clube, direita, esquerda, esse e aquilo, como os empresários de lá, eles querem fazer investimentos no clube independente de quem esteja lá. O maior exemplo é esse que eu acabei de falar, né, em cima do arroz e do pão. E também é impressionante como os empresários de lá, eles querem ajudar mesmo o clube. Claro que eles vão fazer investimentos, é claro que eles vão querer retorno, é claro que eles já disseram, os próprios investidores do Grêmio já disseram, eu estou botando dinheiro aqui, mas eu quero ele de volta. Vocês me pagam em outro momento. O próprio Marcelo Marques falou que se eu comprar a Arena, por exemplo, eu dou para o Grêmio e depois eles me pagam em suaves prestações. Onde estão hoje os mecenas colorados? Por que o Sonda só bota dinheiro com o MIG? Por que o Elusmar não quis colocar dinheiro no Alessandro Barcelos? Por que só se fosse a parte das debêntures? Porque se fala muito, né, que o Elusmar Maggi era um cara que apoiaria as debêntures, né, botaria dinheiro para depois ter um investimento retornado. Por que simplesmente as pessoas que são coloradas não pegam e ajudam o clube? Por que o clube não vai atrás de gente que é colorado? Por exemplo, o cara da Tramontina é colorado. Tem a vertente colorada. Tem inúmeros outros empresários colorados. Por que tem que pegar e sempre passar a dificuldade ou então só na hora da eleição esses caras aparecem? Eu queria promover essa pensata para vocês aqui. Bota nos comentários o que tu pensa. Vamos lá, vamos tentar ajudar um pouco do internacional. Vamos trazer esse tipo de conversa também aqui para os conteúdos do canal. Beleza? Tamo junto? Não te esquece que kto.bet.br é a minha casa de apostas, ela pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada e principalmente palpitar muito na Liga do Milhão da KTO. Um forte abraço, não te esquece que maiores de 18 anos e também um ambiente para brincar com moderação e responsabilidade. Valeu! Tchau!